com seus pacientes. Isso é super importante, sem demagogia. Obrigado mais uma vez. Sou fã, estou muito agradecido pelo seu comentário de coração mesmo. Tá? Um abração para vocês todos. Fica com Deus. Obrigado, Edu. Pessoal, por questão de horário, mais uma vez, eu vou limitar as perguntas ao chat, tá bom? E encerro minha participação na moderação, né, nesse evento de solidariedade. E quero convidar agora, como moderadora, a Bruna Souposto, que ela é graduanda em tecnologia de radiologia, ela é técnica em radiologia com especialização em tomografia computadorizada, além de possuir capacitação em mamografia e densitometria óssea. Com 9 anos de experiência, atua operando equipamentos de raio-x no serviço público em unidade de emergência e assistente de execução pela SR Capacitação Profissional em Saúde. Ela vai dar continuidade na moderação. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Abraço a todos. Estou vendo a Joyce aqui. Um beijão para a Joyce também. A todos vocês. Fica com Deus. Boa aula. Boa noite a todos. Obrigada, Mari, pela apresentação. Então, daremos continuidade às nossas aulas. E só relembrando, se caso houver perguntas, eu peço que deixem registradas no chat, que ao final da aula, as perguntas serão dirigidas ao palestrante e peço também a colaboração dos palestrantes para poder responder as perguntas, tá bom? E dando continuidade agora, eu quero convidar a Joyce Brandão, ela que é técnica em radiologia, especialista em ressonância magnética, com mais de 18 anos de experiência prática na área, fundadora do Simplificando Ressonância, é reconhecida por sua didática clara e por transformar a forma como operadores enfrentam os desafios do plantão. Criadora do método Formação RM em 5 Passos, já ajudou milhares de profissionais a superarem insegurança, dominarem os parâmetros e se tornarem referência em seus serviços. Atua como mentora, professora e palestrante, com foco em desenvolver autonomia técnica e emocional nos operadores de ressonância. E o tema da sua aula será 5 erros comuns em perfusão e como evitá-los. Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Bruna. Obrigada, o Anderson. E obrigada a toda a equipe da SR Capacitação pelo convite, né? Pela oportunidade de participar dessa iniciativa que, de uma forma ou de outra, está mudando a vida dos operadores. Eu acho que a parte mais importante é a educação. Eu comecei alguns anos atrás, sofri bastante com essa falta de informação e eu fico muito feliz em ver a informação hoje em ressonância magnética sendo tão disseminada, né? E de uma qualidade tão sem precedentes. Eu tô até sem palavras para poder palestrar logo depois do Eduardo. Eu acho que isso foi injusto, viu, Anderson, comigo? Mas tudo bem, bora lá. Meu tema é um pouco mais simples do que o Eduardo trouxe, mas eu acho que dá uma quebrada no gelo. Bom, galera, é um prazer estar aqui com vocês de todo modo. Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce, sou técnica em radiologia. Trabalho com ressonância magnética há 18 anos. Nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado a ajudar os operadores a entender ressonância magnética de uma forma mais simples, deixar de depender de protocolo pronto e dominar ressonância magnética com lógica, com segurança, com autonomia. Bom, por que que isso é importante, né, gente? Porque quando a gente fala de exames mais complexos, como a perfusão, T2 estrela, que é o assunto aqui de hoje, a gente começa a perceber que pequenos parâmetros, que pequenos detalhes fazem muita diferença no final das contas e também faz diferença aí no diagnóstico do paciente. Só, galera, que antes de falar um pouco sobre a perfusão T2 estrela, eu tenho até aqui fazer uma pergunta para vocês, né? Antes de tudo, eu gostaria que vocês tirassem um print dessa tela, se vocês quiserem se aprofundar nos estudos. Algumas das informações que eu tirei aqui veio desses artigos que eu estou mostrando agora para vocês. Esse artigo aqui, o primeiro, é um dos melhores artigos que eu já vi sobre perfusão T2 estrela. Ele praticamente, para mim, foi como ver o mar vermelho se abrindo diante dos meus olhos e eu vou tentar passar um pouco disso aqui para vocês. Pode ser que alguns que já operam ressonância há muito tempo achem que a informação é básica, mas quando a Joyce, gente está licença, começando... Oi? me perdoe te interromper. Não está compartilhando. Não? Não. Perdão. Imagina. Tá aqui então. Agora foi. Todo mundo me vê? Todo mundo me ouve? Tá ok? Tudo certinho. Boa Ok, aula. tudo certo. Agora sim.
Ah, perfeito. Então, gente, o que que acontece? Para quem está começando em ressonância magnética, nada é óbvio. Tudo parece muito mais difícil do que realmente é. E, na verdade, é só uma questão de organizar essas informações, porque ressonância magnética realmente é bastante informação, e esses artigos vão ajudar vocês a organizar essas informações importantes acerca da boa realização de um exame de perfusão T2 estrela, tá bom? Deixa eu ver se passou. Passou, né? Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, antes de falar dos 5 erros que podem destruir a qualidade da tua perfusão, é o seguinte: a gente precisa dar um passinho para trás e se perguntar, afinal de contas, você sabe o que é uma perfusão? E eu não estou falando do protocolo, eu não estou falando da sequência que você vai fazer, eu estou falando de uma coisinha um pouquinho mais atrás desse passo. Eu quero saber se você entende qual é o conceito fisiológico por trás do exame que você está executando. Então, quando eu pergunto isso, vocês sabem responder? Eu vou até ver se eu consigo achar os comentários de vocês, pra gente poder ir interagindo, porque eu odeio falar sozinha. É muito mais fácil quando tem alguém do outro lado conversando com a gente. Por que que eu pergunto isso, gente? Porque, na boa, se a gente não entende o que está sendo quantificado, mensurado, não adianta decorar a sequência, nem saber o momento certo de injetar o contraste, que é o grande temor da galera que faz perfusão e outros exames dinâmicos, né? Se você não entende do que se trata, você vai, na verdade, a gente não vai passar de um apertador de botão, vai continuar fazendo mais e mais exames no escuro. E, infelizmente, um exame complexo, delicado como esse daqui, pode acabar sendo prejudicado, né? Ele pode acabar subestimando ou não, né? Mas de uma forma ou de outra pode estar prejudicando o diagnóstico do nosso paciente. De uma maneira bem simples, tá? Perfusão é o processo fisiológico pelo qual o sangue ele é distribuído ali através dos nossos capilares, nossos pequenos vasos ali no tecido cerebral. Partindo do pressuposto que a gente está falando de crânio hoje, tá, gente? E é isso, galera. É esse processo fisiológico que vai garantir que cada célula nervosa receba o oxigênio e os nutrientes ali em tempo real, tá bom? Na ressonância magnética, a gente vai usar esse fenômeno. O que significa, né, perfusão? Significa observar e quantificar como o sangue está passando por uma determinada região do cérebro em um determinado intervalo de tempo. E o que esse padrão de passagem diz sobre a saúde daquele paciente, daquele tecido especificamente falando. Então, quando a gente faz um exame de perfusão, o que a gente quer saber de forma bem direta é: o sangue está chegando onde ele deveria? Ele está chegando na velocidade certa? Está ficando tempo suficiente para cumprir a função dele ali? Outra pergunta: será que ele está conseguindo atravessar a microvasculatura? Tem um desvio de fluxo? Há uma formação de novos vasos? Esse tecido ele está sofrendo uma isquemia? Ele ainda é viável? E todas essas perguntas, por mais que a gente queira, elas não são retóricas. Elas orientam de forma muito importante as decisões clínicas. Em tumores, por exemplo, a perfusão ela ajuda a diferenciar um glioblastoma de uma metástase. No AVC, ela consegue ajudar o radiologista a distinguir um tecido morto de uma área de penumbra, que está em sofrimento, ainda não morreu, ainda, sei lá, tem salvação. E isso muda a conduta terapêutica em minutos desse paciente. Então, essas perguntas, elas são respondidas com a perfusão T2 estrela com os mapas que a gente faz lá no nosso pós-processamento. O mapa de CBF, o mapa de... o CBF, o CBV, o MTT e o TTP, tá? Cada um desses mapas, eles vão traduzir um aspecto da dinâmica do sangue nesse paciente. E se a aquisição ela não for bem feita, esses valores eles viram números sem valor diagnóstico. E é aqui que a gente, como operador, vai entrar com um papel muito importante. Porque quem vai fazer esse exame não é o médico. Não foi o solicitante que foi lá fazer o exame. Não é o radiologista que vai laudar. Quem vai fazer esse exame é você. É você que vai posicionar o paciente, que vai iniciar a sequência, que vai configurar os parâmetros, que vai disparar o contraste e que vai fazer o pós-processamento. Todas essas etapas são muito importantes. Então, se a gente não entende o que está buscando, pode acabar entregando um exame que sabota o diagnóstico do paciente, mesmo que ele não gere nenhum artefato na imagem. E é por isso que, antes de te mostrar esses 5 erros, a gente precisava entender um pouquinho
sobre o que realmente é a perfusão e como que ela vai impactar no diagnóstico do paciente, tá? Galera, até aqui, tá tudo certo? Tá todo mundo entendendo? Eu não vou conseguir entrar, pelo tempo que a gente tem, a fundo para explicar para vocês o que é o CBV, o que é o CBF, o MTT e o TTP, tá? Muito menos não vou conseguir fazer o pós-processamento, mas eu posso disponibilizar lá no canal para vocês o vídeo do pós-processamento que eu tenho isso também. Mas eu quero falar para vocês sobre alguns erros que eu já cometi quando estava começando a fazer as minhas primeiras perfusões. E o pior, gente, quando eu aprendi a fazer perfusão, eu aprendi com um operador que ele era muito bom, ele era muito inteligente. Mas quando a gente vai para o estágio, quando a gente vai trabalhar, que tem alguém ali passando as primeiras informações para gente, esse cara, ele pode passar por alguns desafios, algumas situações. Primeiro, ele pode não querer te ensinar, ele pode nem querer que você esteja lá. Isso é ruim, é triste, mas ainda acontece. Ele pode querer te ensinar, mas ele pode não saber te explicar. E ele pode estar com a agenda tão lotada, tão cheia, que ele não vai ter tempo de te ensinar. E o cara que está ali te ensinando, que está com a agenda muito cheia, que não tem tempo de te ensinar, o que ele vai te ensinar? Apertar os botões numa determinada sequência. Tô mentindo, galera? Fala pra mim. Se foi só eu que passei por isso, por favor. É verdade. É desse Obrigada. jeito mesmo. Obrigada pela interação. É assim mesmo. E eu passei por isso também. O cara que me ensinou foi ninguém mais que o Igor. Quem conhece o Igor aqui sabe que o cara é fantástico, que ele é incrivelmente inteligente. Ele chegava a desenhar o negócio pra mim numa época que eu tinha muito menos preparação para entender aquela informação que ele estava me passando. Só que a nossa agenda era muito cheia. Então não tinha como me explicar o que era o CBV, o que era o CBF, o que era cada um desses parâmetros, por que eu não podia ultrapassar o tempo de repetição. Ele só falava assim, ó, você vai prescrever o corte daqui a aqui, você tem que injetar o fluxo nessa velocidade, você vai fazer a quebra de barreira assim. E eu fiz ressonância desse jeito. Por mais triste que pareça, por mais de 6 anos, eu estava só repetindo. Então, se me fizessem uma pergunta, eu não sabia responder. E eu tive alguns exames reconvocados nesse intervalo. E sabe o que mais dói na vida do operador, quando ele tem um exame de perfusão reconvocado? É quando o exame volta e ele sequer sabe por que ele errou aquele exame. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema para a gente discutir aqui hoje. Então, na ressonância, a perfusão, ela tem a tarefa de medir essa primeira passagem do contraste ali pela microvasculatura, tá? Essa passagem rápida, ela é muito rápida, ela dura segundos. Mas quando esse contraste ele chega ali na microvasculatura e se acumula, ele altera o sinal. A gente tem aquela perda de intensidade do sinal e isso acontece por conta da suscetibilidade magnética causada pelo acúmulo do gadolínio ali na microvasculatura. E cada vóxel cerebral nesse exame, gente, ele é analisado em função do tempo. Quanto sinal ele perdeu durante aquele intervalo de tempo. Isso vai dizer pra gente algumas informações importantes. Então a gente observa quadro a quadro, pixel a pixel, como que esse sinal muda à medida que o contraste passa, chega, passa e sai, tá? E essa mudança de sinal, ela é transformada em uma curva chamada concentração-tempo, tá? Semelhante a essa que vocês estão vendo aqui na tela. Então, o CBV, ele basicamente vai te falar assim, ó, quanto sangue existe em um determinado volume de tecido. O CBF, ele vai falar assim, esse volume sanguíneo, ele chegou aqui, chegou essa quantidade de volume sanguíneo por minuto. O MTT, ele vai falar para você quanto tempo o sangue levou para atravessar a microvasculatura. O time to peak, que é o TTP, ele vai te informar em quanto tempo o contraste ele atinge o seu pico de sinal. Então, esses mapas combinados, eles vão reconstruir o cenário hemodinâmico do território cerebral e vão revelar se existe um sofrimento antes da necrose, se tem uma hiperperfusão antes da recidiva, se tem uma isquemia antes do infarto. Então, são informações que agregam muito e trazem uma qualidade não só diagnóstica, mas para o tratamento desse paciente também. E para que vocês possam ter sucesso nessa empreitada, né, inclusive
um melhor pós-processamento, né? Para que vocês não tenham erros, né, no pós-processamento nem na aquisição, de cada um desses mapas é importante que vocês entendam e não cometam nenhum desses 5 erros que a gente vai comentar aqui agora. O primeiro erro é a injeção inadequada na perfusão T2 estrela. Quem nunca pegou um paciente internado que a enfermagem veio falar que já veio com acesso e estava, sei lá, com acesso 22, 24 e eles queriam fazer esse exame nesse acesso mesmo? Eu já passei diversas vezes por isso e é complicado a enfermagem tá mais disposta a pegar o acesso que você precisa, pelo menos tentar, porque a gente sabe que nem todo caso isso vai ser possível, se eles não entendem o porquê disso, tá? Um dos requisitos técnicos mais importantes para o sucesso do teu exame é que esse contraste ele deve ser injetado de maneira rápida, homogênea e consistente. O que a literatura e a prática clínica vem recomendando para gente? Que esse contraste ele seja injetado numa velocidade de maior que 4 ml por segundo, entre 4 e 5 ml por segundo. O mínimo 4, tá, gente? Que os artigos que eu vejo por aí, pelo menos 4. E aí a gente injeta um soro ali atrás na mesma velocidade para manter o bolus do contraste. Joyce, qual é a dose que a gente vai fazer? A dose é de 1 millimol por quilo, que é o equivalente a 0,2 ml por quilo de contraste convencional. Eu não estou falando de Gadovist, tá? E, inclusive, um tempo atrás eu procurei artigos falando sobre o uso do Gadovist nesse exame e não encontrei. Eu não uso esse contraste, então não sou uma boa referência para falar do uso do Gadovist nesse exame. Eu uso o Doctaren e a gente usa 0,2 ml por quilo de peso do paciente. Essa configuração, gente, de injetar esse contraste nesse fluxo e nessa dose, ele vai garantir um bolus estreito, bem definido, que é importante para capturar corretamente a queda do sinal do T2 estrela e permitir uma análise mais precisa dos mapas, né, dos parâmetros que a gente vai precisar avaliar, como CBV, CBF, MTT. E talvez você esteja se perguntando, tá, e se eu injetar mais devagar, o que pode acontecer? Você vai ter um bolus mais largo, essa injeção mais lenta, ela vai gerar uma curva de concentração, tempo ali, com um pico mais achatado, provavelmente, mais prolongado. Ou pode ser que você não perceba isso ali no teu mapa de pós-processamento, né? Você pode não ver essa dificuldade de identificação do tempo de chegada ali do pico de contraste, dependendo do volume do fluxo que você usar. Mas isso pode gerar erros de quantificação do CBV, do CBF e do MTT, principalmente. Por quê, gente? O CBV, ele pode ser subestimado. O CBF, ele pode ser superestimado, se a área da curva ela estiver comprometida. Agora, o MTT, ele pode ser prolongado artificialmente. E aí pode prejudicar diagnósticos como isquemia, por exemplo, tá bom? Joyce, então qual é o acesso venoso ideal para fazer isso? Eu vou falar para vocês o que a gente faz aqui na minha rotina. A gente usa preferencialmente o acesso 18, porque ele suporta esse fluxo muito bem e as chances de extravasamento são muito menores. Joyce, paciente não tem acesso 18, sei lá, paciente que vem fazer perfusão, é quase sempre um paciente de CA, né? Tentar um acesso 20. Joyce, não tem acesso 20, só tem acesso 22. O que eu faria? Porque tem alguns serviços, né, que mais parece uma linha de produção. Então, o que eu faria? Doutor, paciente fulano de tal, tem acesso 22, não tem acesso para mais, tá com pedido de perfusão. O que você quer que faça nesse caso? Porque ele vai estar consciente que esse fluxo menor pode causar um prejuízo nos mapas ali. Ou ele pode avaliar esse mapa já levando em consideração esse acesso venoso menor e esse fluxo que você vai ser obrigado a fazer menor também. Aí vai ser uma decisão dele, afinal de contas, a responsabilidade do diagnóstico do paciente é do radiologista. Então é importante que ele saiba isso daí, tá bom? E vale a pena aí ele ver se vale a pena adiar o exame para um dia que o paciente estiver melhor hidratado, ver se consegue, ou se ele quer manter o exame desse jeito mesmo. Normalmente eles não fazem, tá? Por quê, gente? Porque realmente pode ter um prejuízo do diagnóstico. Agora, uma coisa importante é aonde pegar esse acesso, tá? Não é uma regra, não é um lugar que eu vi nenhum artigo falando, tem que pegar aqui no meio do braço, mas é melhor que seja um acesso na fossa cubital. Por quê? Os acessos mais distais, eles tendem a não suportar
fluxo de 4 ml por segundo, tá? Pode ter um extravasamento, um refluxo, e se a gente tiver um refluxo numa injeção aí de 4 ml por segundo, pode causar um danozinho, né? A gente sabe que o contraste acumulado ali, ele pode gerar até necrose para o paciente. Outras considerações adicionais que eu peguei aí dos artigos. Essa injeção, ela deve ser feita de forma automática e controlada. O que eu quero dizer com isso? Que ela deve ser feita de preferência por uma bomba injetora, não de forma manual, porque isso não garante a estabilidade do fluxo. Joyce, eu não tenho bomba, eu também não. Então a gente faz na mão, mas os nossos enfermeiros aqui, eles treinam na seringa com soro ou com água, para eles conseguirem injetar em 4 ml por segundo. Ou seja, a cada segundo eles têm que ter conseguido injetar 4 ml. Se a seringa tem 10 ml, eles têm que levar pouco mais de 2 segundos para conseguir fazer essa injeção, beleza? E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque você pode fazer tudo certo, você pode ter escolhido o protocolo certo, a sequência certa, alinhado o planejamento, mas se o contraste não tiver entrado na velocidade certa, todo mapa de perfusão pode te enganar e induzir o radiologista a um erro diagnóstico, tá? Então, é bastante importante considerar isso daí. Eu não consigo ler os comentários agora, daqui a pouco eu leio, tá? Porque eu tô com medo de extrapolar meu tempo, tá, Cecília? Mas eu leio depois e te respondo por aqui. E eu tenho TDAH, então toda vez que eu preciso voltar aqui. Então esse erro, ele vai ser evitável como, gente? Se a gente tiver um bom acesso, um bom treinamento, uma boa consciência em relação à importância da injeção desse contraste, tá? E eu vou dizer para vocês que é uma das causas que mais gera reconvocação. É uma reconvocação silenciosa. O mapa parece bonito, mas o radiologista sente que não está tão bem assim do jeito que ele esperava ver na situação daquele paciente. Só que tem um segundo erro. E esse é um erro que eu já vi muita gente cometer. E outro dia eu estava fazendo uma aplicação no interior do Mato Grosso e eu vi o seguinte: o colega estava fazendo a perfusão assim, ele começou a sequência e disparou o contraste junto, igual a gente faz ali na segunda fase da mama, na segunda fase da hipófise, mas nesse caso ele não estava nem fazendo pré, tipo assim, entra lá, enfermeira, enfermeiro entra. Quando ele ia começar a aquisição, ele dava um ok pro enfermeiro e já disparava junto, tá? E qual é o problema disso daqui? Ele não tinha feito a pré-dose antes. O que é a pré-dose, tá? A pré-dose quando você pega ali cerca de 1/4 da dose do contraste, normalmente o pessoal padroniza em 3 mlzinho, e você faz esse contraste no mesmo fluxo, 4 ml por segundo, tem que ser rápido, injeta um sorinho ali atrás também, 5 minutos antes da aquisição. Deixa eu pegar um slide aqui, que eu tô esquecendo de passar. Esse aqui. Qual o problema de não fazer essa pré-dose antes, tá? 5 minutinhos antes. Porque quando você faz isso, você garante um equilíbrio do contraste ali nos tecidos e do retorno da magnetização longitudinal, tá? O problema, quando você injeta esse contraste antes, é que você não vai conseguir estabilizar isso antes e criar uma linha de base confiável. Quando você injeta o contraste, que ele vai fazer o washout, ele vai fazer isso daqui, ó, dessa imagem. Você vai injetar, ele vai ter a queda do sinal, mas na hora que ele estiver saindo, que ele estiver retornando, a outra linha do washout vai ficar bem abaixo do esperado. E isso prejudica os mapas que você tem que fazer. Você não tem que fazer o mapa do volume, né? Quanto contraste ficou aqui nesse intervalo, isso vai prejudicar isso para você, tá bom? Então, a pré-dose, se ela não for feita corretamente, né, para fazer essa quebra de tecido, quebra de barreira hematoencefálica, deixa eu retornar essa explicação para ficar mais fácil. Imagina, por exemplo, que você está fazendo um exame para tumor, uma perfusão para investigação de tumor. A maioria dos tumores, ele causa uma quebra da barreira hematoencefálica. Acontece em processos inflamatórios ali também. Aí, o contraste que chega, ele extravasa para esse espaço extracelular. Isso vai gerar um efeito T1 precoce. Ele vai elevar artificialmente o sinal da baseline, dessa primeira linha que a gente vê aqui, ó. E aí, qual é o resultado? O ponto de partida da curva já está meio distorcido antes mesmo do bolos principal começar.
Por isso que é muito importante você começar fazendo essa quebra de barreira hematocefálica que você faz injetando contraste 5 minutos antes da sequência T2 estrela, da perfusão propriamente dito, com o mesmo fluxo que você vai fazer a sua injeção do contraste, tá? Então você vai ter uma curva de concentração-tempo construída sobre uma linha falsa. O mapa de perfusão ele vai ficar alterado mesmo que o fluxo que você tenha injetado da perfusão efetivamente tenha sido normal. E como a perfusão ela vai se basear nessa queda de sinal provocada pela injeção do contraste, né? Que aí causa aquele efeito de suscetibilidade magnética ali dentro dos vasos sanguíneos. O que vai acontecer? Quando você injetar o contraste da forma certa, você não vai conseguir gerar o mapa certinho no pós-processamento com aquela curva que eu mostrei aqui para vocês, que é o que a gente espera. O que é essa linha de base aqui? Você vai iniciar a sequência, né? Você vai esperar ali umas 10 aquisições para você construir essa linha de base, para você entender como é que estava o sinal antes. Vai injetar o contraste, vai ter uma queda abrupta do sinal, e aí ele vai começar a retornar essa intensidade de sinal e vai meio que ser lavado aquele contraste, né? Vai retornar. Quando isso não acontece, quando você não injeta esse contraste da forma certa, você vai ter um mapa parecido com isso aqui. E eu já tive, tá, gente? E adivinha o que aconteceu quando eu fiz o meu exame desse jeito? O exame foi reconvocado. O problema é que na época eu não sabia que o meu erro tinha sido esse. E eu acabei errando o exame pela segunda vez. Levei uma chamada muito bonita do radiologista. Graças a Deus isso faz tempo. Eu espero que vocês não passem por isso, tá bom? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar alguma coisa em relação a essa questão do tempo de contraste, tá? Aquele artigo dos 39 passos que eu falei para vocês, ele fala o seguinte, que se você não corrigir, né, esse efeito T1, fazendo essa quebra de barreira hematocefálica 5 minutinhos antes, você pode causar cerca de 40% de erro, você pode causar erros de até 40% ali na quantificação do CBR, tá? Principalmente nas sequências que utilizam um flip êmico mais alto, tá? Então, prestar bastante atenção. Muitas vezes a gente faz a permeabilidade e a perfusão. A permeabilidade é aquela sequência T1, né? Dinâmica. E a gente pega e usa essa pré-dose para fazer aquele T1 e aí faz uma aquisição ali naquele intervalo, porque tem que dar um espaço de 5 minutos e depois roda a perfusão. O terceiro erro é escolher um TR mal ajustado, tá? Qual é o TR ideal, Joyce? O TR ideal é de 1.500 milissegundos. Espocou, não consegui. Até 2.000 milissegundos ele aceita. Mas se você pegar hoje 30 artigos para estudar, eles vão falar para você que o TR desejável é um TR de até 1.500 milissegundos. Gente, o que é o TR? O TR, ele é um tempo de repetição. Ele é literalmente um intervalo de tempo entre duas ações. Que ações são essas? São os pulsos de excitação, né? Ali naquele corte. Na perfusão, o TR ele vai influenciar a resolução temporal da sequência. O que é a resolução temporal? Quanto cada sequência, cada fase vai levar de tempo para ser executada. E qual o problema de a gente ter um TR muito alto? Primeiro vamos falar sobre por que é importante ter esse TR mais baixo, tá? Quando você trabalha com TR mais baixo, de até 1.500, você vai ter uma aquisição, um TR, que vai te permitir capturar com fidelidade essa curva do passo a passo da jornada do contraste ali naquele intervalo de tempo, tá? E aí você consegue fazer também frame suficiente, ou seja, fases suficientes para conseguir desenhar todos esses mapas que eu mostrei anteriormente para vocês. E, mais importante, quanto menor o tempo de repetição, mais pontos de amostragem você vai conseguir ter nessa curva também, tá bom? E aí, lógico, isso aumenta a precisão dos mapas de CBF, CBV e MTT. Agora, o que acontece quando o teu tempo de repetição... Oi? Desculpa interromper, só para sinalizar que seu tempo excedeu, tá bom? Então, vai morrer aqui, tá, gente? O que acontece se o TR for muito alto? Você vai diminuir a acurácia desse cálculo dos mapas. Você também vai ter um problema que você vai extrapolar a resolução temporal. Ou seja, enquanto você tinha ali uma fase você queria ver as fases em 1.500 milissegundos, né? Você vai ter uma aquisição que vai ter um intervalo muito grande e você vai perder a observação de mais imagens dentro de um menor intervalo de tempo.
tá bom? E só para vocês saberem, a gente coloca aqui o TR. Outra coisa muito importante que não dá para deixar de falar é que o número de aquisições não pode ser maior que 1. Ou seja, você não pode concatenar essa aquisição. O que acontece, Joyce, se eu concateno a aquisição? Se eu concateno a aquisição, quando você for tentar pós-processar isso, se o software permitir, você vai ter uma curva meio parecendo uma montanha-russa, uma em cima, outra embaixo, uma em cima e outra embaixo. Então, tem que sempre conferir se o TR está menor que 1.500 e se você não acabou concatenando de forma automática para caber mais cortes naquele intervalo, tá? Dose inadequada, então sempre 0,2 ml por quilo em sequências gradiente eco. Se for sequência da família espinheco, é importante dobrar a dose por conta da sensibilidade das sequências espinheco, que é menor. E o quinto erro, galera, é parar de estudar, tá? Confundir experiência com conhecimento é o erro mais comum do que vocês imaginam. Eu, particularmente, passei muitos anos sem estudar. Quando eu voltei a estudar, eu percebi que eu não sabia mais nada de ressonância. E isso pode fazer você travar diante de exames novos e também perder oportunidades por estagnação. Então, fica aqui meu incentivo para que vocês continuem estudando em eventos como esse e outros eventos que aparecerem, porque, afinal de contas, né, se você ainda depende de um protocolo pronto, então você ainda não domina ressonância magnética. Continue estudando, o diagnóstico começa com você, nós somos literalmente os olhos do radiologista. Galera, perdão por ter extrapolado o tempo, não consegui falar tudo, mas espero que tenha ajudado a galera de alguma forma aí. Tranquilo, Joyce, muito obrigada, viu? Excelente aula. Obrigada por trazer também a sua vivência durante a sua trajetória profissional e como você aprimorou ao longo do tempo. Tenho certeza que foi uma aula muito proveitosa aqui para todos que estão presentes. Tem algumas perguntas